Graças e paz, Igreja do Senhor, amém? É uma alegria estar com os irmãos nessa manhã para compartilhar o que Deus tem feito ali no nosso lindo campo amazonense. E, amados irmãos, chegando aqui, conversando com o pastor Marcos e vendo o envolvimento da igreja em missões, eu fiquei muito alegre, emocionado, por ver que há povo de Deus engajado na obra missionária. E isso me alegra. E desde já eu quero deixar aqui o abraço do nosso pastor, diretor, Fernando Brandão, nosso querido pastor Marcos, pastor Ronaldo. Recebam esse abraço. Igreja do Senhor, recebam esse abraço da Junta de Missões Nacionais. Nós louvamos pela vida de vocês. Amém? Amados, nós vamos apresentar rapidamente um relatório do que tem acontecido ali no nosso campo amazonense. Eu sou o pastor Pedro da Paixão, esposo da Tamara Monique Meireles, também ali missionária no campo amazonense. Deus nos uniu no campo para a glória do Senhor Jesus, para louvar o nome dele ali. Nós estamos plantando uma igreja ali no interior do Amazonas, numa cidade chamada Iranduba. E ali temos feito alguns trabalhos sociais e foi muito propício a ensinação que ocorreu aqui. Porque ali no campo amazonense nós temos todas as dificuldades que foram colocadas aqui. Drogas, tráfico, falta de assistência social, médica, odontológica. Nós trabalhamos ali no campo de batalha com essa situação todos os dias. E aprova o Senhor pela sua misericórdia nós atendermos algumas crianças ali. Nós somos apenas 2, não conseguimos atender aquilo que nós esperamos, mas o Senhor nos dá força para cada dia levantar e atender aquilo que nós possamos, pela graça do Senhor Jesus. Amados irmãos, é uma alegria estar aqui novamente. Pela primeira vez. Estive em Pernambuco, ali em 2016, em Petrolina, trabalhando a serviço de uma empresa. Mas hoje Deus me enviou para Pernambuco, para um trabalho mais glorioso. Falar do Senhor Jesus. Falar da mensagem de salvação. E anunciar, meus amados irmãos, que é a solução para o nosso povo. E a solução é Jesus Cristo. Amém? Amados irmãos, ali no Amazonas, o projeto Amazônia, um projeto macro, existe algumas áreas de atuação, um barco missionário que leva a compaixão e graça aos nossos povos ribeirinhos. Ali o projeto Novo Sorriso da Amazônia atua com a atuação odontológica, levando ali, meus irmãos, para um povo que muitas vezes nunca foi a um dentista. Uma família que nós conhecemos de 12 pessoas que compartilhavam todos uma escova de dente. Ali, meus irmãos, muitas vezes nós vamos ver um cenário precário de saúde. E através dos batistas brasileiros, o barco missionário tem chegado até essas pessoas. E pela graça do Senhor Jesus e sua misericórdia, nós já estamos no 2º barco missionário. E graças a Deus também aqui no sertão nós temos a carreta missionária que tem feito esse trabalho também de suporte, não só assistencial, nós falamos sempre nisso, mas um suporte que leva o Evangelho de Cristo Jesus. A gente leva a compaixão, a gente leva dentistas, médicos, mas nós levamos primeiramente a palavra do Senhor Jesus, que é a solução para o nosso povo. E amados irmãos, nós queremos compartilhar com vocês que a carreta tem sido bênção, mas não tem conseguido suprir as demandas do nosso povo. Eu quero dizer que a 2ª carreta missionária está por vir. E aprova o Senhor Cristo Jesus pela oferta dos irmãos batistas pernambucanos, brasileiros. Se Deus quiser, em janeiro, nós estaremos rodando a 2ª carreta missionária no nosso sertão. E eu fico muito feliz com isso. Eu fico muito feliz pelo envolvimento das nossas igrejas em missões, proclamando que a solução é Cristo Jesus. Eu quero convidar os irmãos a abrir as suas Bíblias no livro de Atos. Atos, capítulo 13, verso 1 ao verso 3. Livro de Atos, capítulo 13, versículo 1 ao verso 3.
Nós vamos conversar hoje, amados irmãos, sobre o avanço de uma igreja missionária. Amém? O avanço de uma igreja missionária. E estou diante, pastor Marcos, de uma igreja missionária, de uma igreja engajada em missões. Estou diante, pastor Ronaldo, de uma igreja que ama missões. E nós vamos ver como essa igreja avança e contribui para o reino de Cristo Jesus. Atos 13, capítulo 13, versículo 1 até o verso 3. Diz assim: entre os profetas e mestres da igreja de Antioquia da Síria estavam Barnabé e Simeão, chamado Negro, Lúcio de Cirene, Manaém, que tinha sido criado com o rei Herodes, Antipas e Saulo. Certo dia, enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, o Espírito disse: separai Barnabé e Saulo, para realizarem um trabalho para o qual os chamei. E então, depois de mais jejuns e orações, impuseram as mãos sobre eles e os enviaram em sua missão. Amém? Curve suas cabeças rapidamente. Senhor, nós te louvamos por esta palavra. Pai, que os nossos ouvidos venham ser destampados para ouvir a Tua verdade nesta manhã, e que os nossos olhos venham ser abertos para enxergar o Teu poder nessa manhã, Senhor. Nós te louvamos pela Igreja Batista da Capunga, e que o Senhor use o Teu humilde servo para levar essa mensagem à amada igreja, em nome de Jesus, amém. Amados irmãos, em Atos capítulo 1, versículo 8, nós vemos uma declaração muito magnífica. Antes de Cristo ascender aos céus, Ele diz algo que marca o começo da igreja evangélica. Ele diz o seguinte: mas vocês receberão um poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ainda serão minhas testemunhas em toda parte, em Jerusalém, em toda a Judeia, em Samaria e nos lugares mais distantes dessa terra. Amados, claramente nesta passagem nós vemos aqui a transição do ministério de Cristo para a obra do Espírito Santo de Deus. E resumidamente nós vemos que Jesus vai para o Espírito vir até nós. Cristo vai para o Consolador vir até nós. E eu quero dizer aos irmãos que o Espírito Santo de Deus, amada igreja, Ele é responsável pelo crescimento da igreja. O Espírito Santo de Deus é responsável pelo cumprimento das ordens de Cristo Jesus aqui na terra, e ainda mais pelo avanço missionário. É pelo Espírito Santo de Deus. E quero lembrar os irmãos que no livro de João, Evangelho segundo escreveu João, capítulo 14, o Cristo vai nos dizer: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse Espírito vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Amados irmãos, existe uma pergunta agora que surge em nosso coração, porque Cristo diz que o Espírito nos faria lembrar tudo que Jesus disse. Mas o que Jesus disse? O que Jesus disse? Igreja, Jesus diz: portanto, ide, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer tudo que eu lhes ordenei. Jesus também disse, amados irmãos, e é necessário que antes o Evangelho seja pregado a todas as nações. Todas as nações. E também Jesus disse: igreja do Senhor, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam então ao Senhor da colheita que mandem mais trabalhadores para a sua colheita. E nós aqui podemos perceber que o vocabulário de Cristo Jesus, ele é missionário. E se o vocabulário de Cristo Jesus é missionário, o vocabulário das nossas igrejas deve ser missionário.
O nosso coração deve ser missionário. O nosso engajamento deve ser missionário, porque o Espírito que foi enviado por Deus, depois da ascensão de Cristo Jesus, é um Espírito que é missionário. Então, igreja, esse Paulo, que foi chamado pelo Espírito Santo de Deus, que acabamos de ler aqui no capítulo 13, ele foi transformado para ser um missionário, transformado pelo Espírito para ser missionário. E brevemente quero compartilhar 3 pontos com os irmãos nesta manhã. E o primeiro ponto: Deus escolhe pessoas improváveis para a sua obra. E, amados irmãos, está aqui diante de vocês um improvável escolhido pelo Senhor. Amados irmãos, muitos de vocês podem estar se dizendo: eu sou um improvável que Deus escolheu para essa obra. E é exatamente essas pessoas que Deus escolhe, que Deus levanta. Quero compartilhar um pequeno testemunho que aconteceu lá no Amazonas. Uma comunidade chamada Ubim, ali no município de Codajás. Um pastor missionário sempre passava na frente dessa comunidade, mas não parava. Dias e dias eles passavam à frente dessa comunidade, mas nunca parou. Certo dia, esse missionário entende que deve parar naquela comunidade, então ele para o seu barco naquela comunidade, sua canoa, entra naquela comunidade, procura a liderança, procura as famílias e diz: olha, eu quero fazer um culto ao Senhor nessa comunidade. Amados irmãos, naquela comunidade, vidas são convertidas. E a família de um jovem chamado Denilson é convertida ao Senhor, pela glória do Senhor Jesus, pela vida desse pastor Walter, missionário do Senhor. Então, irmãos, depois de muito tempo, Denilson nasce. A família já cristã, convertida pela graça do Senhor Jesus. Então Denilson começa a se envolver com missões. Mas Denilson ainda não tem um coração engajado na obra. Amados irmãos, então chega na comunidade do BIM 2 missionários radicais de vocês, missionários de missões nacionais. Amados irmãos, então ali Denilson ele tem uma aproximação maior com a obra missionária. E depois de alguns anos, esses missionários tiveram que sair, Denilson esfriou um pouco. Mas outros missionários chegaram ali, 2 missionários, Roberto e Ediardo. E pela vida desses missionários, Denilson começou novamente a se engajar na obra. E Denilson já tinha terminado o seu ensino médio. Denilson já tinha se tornado ali um homem relevante, um jovem relevante para a sua comunidade. Um jovem, amados irmãos, ribeirinho, no interior do Amazonas, uma cidade a 2 dias de barco de Manaus. Então ali foi feito o convite para Denilson ir para a Junta de Missões Nacionais, ser treinado pelo projeto Radical Amazônia. Só que os pais de Denilson, muito apegados com Denilson, falou: ele vai, mas ele volta assim que terminar o trabalho. Assim que terminar o treinamento, o meu filho volta. E foi assim que aconteceu. Ele foi para o Centro de Formação Missionária do Amazonas, foi treinado na turma 14 do Radical e voltou para ser um líder no seu campo. Amados irmãos, então Denilson começa a se engajar com missões mais ainda. E Denilson vê que o trabalho ali da sua comunidade tem crescido. Ele sente do Senhor a necessidade de ir para outra comunidade, Caiana 3, e ali ele planta uma igreja, batiza 7 pessoas para a glória do Senhor Jesus. Ali casamentos são realizados, ali a mensagem do Senhor tem sido propagado. Então Denilson sai do Caiana 3, vai para o Caiana 4, outra comunidade mais distante, e começa a plantar uma igreja. Amados irmãos, por que eu estou contando essa história? Porque Deus usa pessoas improváveis para o seu reino. Deus levanta obreiros para a sua missão. Denilson, e queridos irmãos, eu me alegro muito a dizer isso, porque Denilson é um amigo do coração. Ele foi ao seminário batista, fez o seminário, e no dia do meu concílio estava lá Denilson, foi ordenado pastor. Aquele menino que cresceu numa comunidade ribeirinha, hoje lidera igrejas pastoreando ali no interior do Amazonas. Denilson é seu missionário, meu irmão. Deus escolhe Davi, o menor entre seus irmãos.
Deus escolhe Eliseu, Deus escolhe Amós, Deus escolhe Gideão para cumprir a sua obra. Deus escolhe, amados irmãos, pessoas improváveis para a sua missão. E esse verso que acabamos de ler, diz que existiam ali profetas, existiam ali mestres, mas existia também ali Saulo e Barnabé. E pelos nossos olhos naturais, nós queremos mandar sempre os mais capacitados para o campo. Só que quem Deus queria, quem o Espírito Santo queria era Paulo, Saulo e Barnabé. E ali Saulo foi transformado pelo Espírito de Deus para ser um instrumento poderoso para o resgate de vidas para Cristo Jesus. Esse é Paulo, um dos maiores missionários que nós temos relatos, o maior missionário que nós temos relato. E amados irmãos, depois da estrada de Damasco, onde Paulo ficou cego, Deus manda Ananias. Deus fala: Ananias, vai lá com Saulo e ora por ele. Só que Ananias, ele coloca algumas limitações. Ananias se recua, mas Deus olha para Ananias e diz: Ananias, vai, porque este que você não considera como alguém interessante, alguém relevante, este Saulo é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome entre os gentios. Amados irmãos, Deus escolhe pessoas improváveis para a sua missão. Deus escolheu vocês para a sua missão. Deus capacita aqueles que precisam de capacitação. E o segundo ponto, querida igreja, é que Deus usa uma igreja fiel para cumprir a sua missão. E aqui eu estou diante de uma igreja fiel, engajada na obra missionária. Deus usa uma igreja fiel para cumprir a sua missão. E o texto, meus amados irmãos, nos mostra uma igreja saudável no seu relacionamento com Deus. Porque nós vemos que a igreja estava reunida, ela estava orando, ela estava jejuando, e ela estava adorando a Deus. Orando, jejuando e adorando a Deus. Uma igreja saudável em seu relacionamento com Deus. E queridos, para o cumprimento da missão, ele convoca igrejas, como a igreja de Antioquia, igrejas saudáveis, para obedecer, a sua obra. As necessidades da obra, amados irmãos, não são ocasionais. Por isso o sustento para quem está na frente de batalha, o relacionamento das igrejas com os missionários, eles também não devem ser ocasionais. O sustento, amados irmãos, precisa ser contínuo. E sempre quando nós falamos de sustento, vem à nossa mente, primeiramente, o sustento financeiro. Eu não falo apenas do sustento financeiro, mas principalmente do sustento espiritual. A obra de Deus avança por causa do Espírito Santo de Deus. E é sustento espiritual nas tribulações do missionário, nas dificuldades do missionário. Por isso que Paulo, quando escreve à igreja de Filipos, capítulo 4, ele vai dizer: olha, todavia fizeste bem em tomar-te parte das minhas aflições. Devo lembrar que Paulo aqui estava encarcerado, preso. A igreja de Filipe então envia Epafrodito para auxiliar Paulo. E a igreja que envia não apenas deve ficar atentas às necessidades materiais. O missionário que está no campo, ele enfrenta lutas. Naturalmente ele enfrenta, amados irmãos, resistências, oposições, batalhas espirituais que estão sendo travadas diariamente. A igreja precisa se levantar e estender as suas mãos e ajudar nas lutas espirituais no campo, e junto com os missionários aliar-se nessa batalha. Lembre que em 2018 nós estávamos ali na região de Nova Olinda do Norte, e nos foi dada uma missão, pastor Marcos, de plantar uma igreja numa comunidade chamada Vila de Canumã. Estava eu com outro missionário, e ali nós fomos para essa comunidade, nunca tínhamos entrado, não conhecíamos,
e falamos com a comunidade e as portas foram fechadas. E nós não entendemos o porquê. Nós sabíamos que Deus estava nos levando para abrir um trabalho ali, para plantar uma igreja ali. Só que as portas se fecharam. E isso nos leva a refletir sobre: será que é exatamente isso que Deus quer? Então, meus irmãos, nós começamos a orar. E aquilo que nos foi liberado para fazer, nós fazíamos. Todos os sábados estávamos reunindo as crianças, falando da palavra de Deus para as crianças. E ali, depois de um tempo, as mães daquelas crianças começaram a nos ajudar, preparando o lanchinho das crianças. E elas começaram a chegar mais para perto. E então nós continuávamos em oração. Amados irmãos, eu quero dizer para vocês, não foi uma semana de oração, nem um mês, foram 6 meses de batalha espiritual para que aquela comunidade tivesse as portas abertas. E certo dia nós levamos uma missionária dentista para lá, para atender a comunidade nas necessidades médicas e odontológicas. E na finalização do trabalho ali, o líder da comunidade, o cacique da comunidade chega para a gente e diz: olha, a partir de hoje vocês estão liberados para morar nessa comunidade, porque eles viram que o trabalho era relevante. E meus irmãos, eu quero dizer que não foi a programação com as crianças que abriu aquelas portas, não foi o trabalho odontológico que abriu as portas, mas foi uma igreja que estava em oração. Porque enquanto nós estávamos lá trabalhando, nós falávamos com a igreja: igreja, segura as pontas, ora conosco, continua. E graças a Deus hoje existe uma igreja lá plantada para a glória do Senhor Jesus, primeira igreja batista em Vila de Canumã, uma comunidade com 70 casas, pastor, mas que foi alcançada pela glória do Senhor Jesus. E ali nós batizamos pessoas, e ali nós discipulamos pessoas pelo poder da oração. E Paulo reconhece isso quando ele olha para a igreja de Filipos. Ele reconhece essa luta que a igreja passou com ele. E Paulo nos ensina uma coisa agora muito importante, que eu quero que os irmãos prestem bem atenção. Olha agora para o que Paulo diz para a igreja de Filipos: mas bastante tenho recebido de vocês, e tenho abundância, cheio estou, depois que recebi de Epafrodito o que da vossa parte me foi enviado, como cheiro da suavidade, cheiro suave e sacrifício agradável e aprazível a Deus. Olha o que Paulo está nos ensinando, amados irmãos. As ofertas missionárias, o investimento na obra e no crescimento do Evangelho é para Deus como um tributo, é para Deus como um culto. Então a motivação de uma igreja a ofertar é agradar a Deus. Quando você oferta, você está prestando um culto ao Senhor. A oferta de uma igreja com visão missionária não é por pressão, pastor. Muito pelo contrário, não é também por obrigação, nem por constrangimento. A oferta de uma igreja com visão missionária é uma forma de cultuar a Deus. E muito bem, o pastor falou aqui, nós devolvemos aquilo que é dele, como agradecimento. Uma igreja, amados irmãos, jamais será uma igreja missionária se esperar somente para ofertar, se sobrar do caixa um pouquinho. Uma igreja jamais será uma igreja missionária se esperar sobrar no seu caixa. Sabe por quê? Você sabe por quê, amados irmãos? Porque o capital da igreja não é dinheiro. O capital da igreja é fé. O capital da igreja não é dinheiro, queridos. O capital da igreja é fé. Porque primeiro a igreja se consagra a Deus, e depois Deus dá o recurso para investir no campo missionário. Porque primeiro a igreja se consagra ao Senhor, e depois Deus enche o celeiro da igreja. Nós não entregamos as nossas ofertas às sobras, mas entregamos apesar das necessidades do campo missionário. É só a gente olhar para Caim e para Abel.
que nos foi ensinado lá em Gênesis capítulo 4. As primícias para o Senhor Jesus. E hoje nós estamos numa congregação ali no município de Iranduba, a única presença batista ali naquela cidade, uma cidade de 50 mil habitantes, e nós somos a única presença batista. Encerramos agora, pastor, a campanha de missões estaduais. Envolvemos a igreja, nós somos poucos ainda, mas envolvemos a igreja, e para a glória do Senhor Jesus, nós prestamos auxílios a algumas famílias, e uma dessas famílias é a família da Kelly. A família da Kelly é uma família pobre, uma família, amados irmãos, que auxiliamos com os remédios do filho que tem problema respiratório. Nós auxiliamos a sua alimentação, porque muitas das vezes ela não tem o que comer. E no encerramento da campanha de missões estaduais, estávamos lá na frente falando: amados irmãos, hoje é o último dia de você ofertar ao Senhor, para ajudar o nosso estado com o Evangelho de Cristo Jesus, para seguirmos avançando. E a Kelly, ela foi para casa, e quando ela chegou em casa, ela mandou uma mensagem para mim: pastor, eu posso ofertar pelo Pix? Falou: claro, irmã, fique à vontade. Então a Kelly mandou, amados irmãos, R$2, e ela mandou uma mensagem: é tudo que eu tenho. E, amados irmãos, mesmo que nós conseguíssemos enviar uma oferta generosa para a convenção, a maior oferta que nós recebemos foi a oferta da Kelly, de R$2, porque foi tudo que ela tinha, e foi uma oferta de coração, porque ela entendeu que ela deve se envolver na obra, porque quando você semeia na obra de Deus, Deus abençoa a sua colheita, Deus abençoa a sua casa. Confie no Senhor, porque no Evangelho, queridos irmãos, a matemática é invertida. Não sei quantos professores de matemática temos aqui na casa, mas se eu tenho R$100, e se eu dizimo R$10, sobra 90. Princípio da subtração, eu fico mais pobre. Tenho 100, agora tenho 90. Essa é a lógica das pessoas contra o dízimo. Isso é uma lógica também das mentes das pessoas materialistas. Mas eu quero dizer, amados irmãos, que na mente de Deus, a mente das pessoas espirituais, à medida que você entrega o que é dele, Deus multiplica o nosso celeiro. Porque, meus amados irmãos, é melhor 90% com a bênção de Deus do que 100% sobre a sua maldição. Deus tem levantado igrejas com mentes espirituais que sustentam a sua obra com ofertas. A oferta, como dizemos, é adoração ao Senhor. E o terceiro e último ponto: missão não é apenas ir, mas missão é cuidar e enviar. Quando a igreja de Antioquia entende que o Espírito Santo estava chamando Paulo e Barnabé, ela ora, ela continua em oração, ela continua em processo de adoração e consagração, e envia Paulo e Barnabé, Saulo e Barnabé. E agora ali eles estão no campo missionário, na frente da batalha, e precisam do suporte da igreja, precisam que a igreja segure as suas cordas. E eu preciso lembrar aos amados irmãos uma coisa muito importante. Primeiro, missões se faz com os pés daqueles que vão. Quão formosos são os pés que anunciam as boas novas do Senhor. Missões se faz com os pés daqueles que vão. Segundo, missões se faz com os joelhos daqueles que intercedem. Terceiro, missões se faz com as mãos daqueles que contribuem. Se eu tirar um desses pontos, a casa cai. Se eu tirar uma dessas pilastras, a casa cai. E porque as ofertas, é através das ofertas que nós alimentamos aqueles que têm fome, é através das ofertas que cuidamos dos feridos, é pelas ofertas que chegamos cada vez mais longe, anunciando que Cristo é a solução para o nosso país.
E existe uma história muito linda no nosso contexto batista, da primeira oferta levantada pelos batistas brasileiros, que foi uma oferta levantada para a libertação de um escravo. A igreja se reuniu, o escravo se converteu, e a igreja se uniu para levantar uma oferta para a libertação daquele escravo. E você pode até pensar, hoje nós não temos mais escravos. E você pode até pensar, hoje, nós não temos uma vida, uma cultura como antigamente. Mas eu quero lembrar os irmãos que sim, nós temos escravos, escravos do pecado, escravos do mundo, escravos dos seus próprios desejos. E, querido, a sua oferta, ela pode ser um instrumento para a libertação dessa escravidão, de pessoas que estão nessa escravidão, do álcool, das drogas, do mundo da idolatria, porque missão nasceu no coração de Deus. Existem projetos que precisam do seu apoio. Quantas vidas já foram alcançadas com o Novo Sorriso da Amazônia? Quantas crianças, jovens e adultos já receberam atendimento odontológico num barco missionário? Quantas vidas foram alcançadas com a nossa carreta missionária? E vai vir a segunda para a glória do Senhor Jesus. Quantas vidas já foram alcançadas porque existia recurso para que o missionário chegasse até ela? Quantos missionários estão no campo, missionários radicais, estão no campo, porque a sua oferta tem chegado até eles no campo missionário? Queridos, eu não posso ir, mas eu quero ajudar. Eu preciso fazer parte do que Deus tem feito no nosso país. Eu preciso fazer parte, querido, do que Deus tem feito aqui no nosso Pernambuco. Eu quero fazer parte. A sua oferta pode fazer a diferença. Sabe por quê? Grave isso no seu coração, porque dinheiro compram coisas e ofertas salvam vidas. Dinheiro compram coisas, mas ofertas salvam vidas. E concluindo, quero compartilhar que o campo amazonense é um campo duro e difícil. Não sei quantos aqui puderam estar conosco lá nas comunidades ribeirinhas. Quando eu cheguei nessa comunidade de Vila de Canumã que abrimos, nos deparamos com uma situação muito difícil. Pessoas pobres, crianças que se vendiam para a prostituição por R$2, adolescentes com 13 anos com 2 filhos. E é difícil a gente entrar nesse campo e não se compadecer daquilo ali, mas há solução. Queridos irmãos, há muito ainda a se fazer, há muitos lugares que nós precisamos alcançar. Ainda existem 10.000 comunidades ribeirinhas no Amazonas sem a presença do Evangelho. E a ensinação que nós vimos aqui foi muito relevante, porque está em nossas mãos a responsabilidade de levar até esse povo a palavra do Senhor, levar a solução que é Cristo Jesus. Está em nossas mãos. A igreja avança por causa da obediência, a igreja cresce por causa da sua paixão missionária, porque se teve solução para Paulo, tem solução para todos. Porque se teve solução para mim, tem solução para todos. Se teve solução lá para o Denilson, tem solução para o povo amazonense. E eu quero desafiar, com a permissão do pastor, nessa manhã a igreja, porque o campo precisa de intercessão. E eu quero que se coloque de pé todas as pessoas que vão se dedicar a interceder pelo campo amazonense. Se coloque de pé neste momento, falando assim: eu quero orar pelo campo amazonense, eu quero interceder, nas minhas orações eu quero lembrar de vocês, eu quero dizer: olha, pode ir, eu estou aqui segurando as suas cordas, para que você vá mais fundo com o Evangelho de Cristo, e resgate mais vidas do lamaçal do pecado. Glória ao Senhor Jesus Cristo. E eu quero dizer que vocês já fizeram a parte mais difícil, porque difícil é orar, difícil é orar. E eu quero que você levante a sua mão agora, se você quer ajudar contribuindo.
contribuindo mensalmente ao sustento do campo missionário, com 30, 50 ou até R$100. O nosso campo precisa do seu auxílio. Levante a mão, meu irmão, se você quer ver o Amazonas ser salvo para Cristo. Levante a sua mão nesse momento. Amém. Pastor Jamerson, me auxilie nesse momento. O pastor Jamerson vai entregar uma fichinha. Pastor, por favor, com a permissão do Senhor, algumas pessoas podem ajudar o pastor Jamerson, que graças ao Senhor Jesus, continue com a sua mão levantada, graças ao Senhor Jesus tem muitas pessoas. Amados irmãos, dinheiro compram coisas, mas ofertas salvam vidas. Vimos que aqueles que dedicam as suas ofertas para o cumprimento da obra de Cristo Jesus, para o cumprimento da missão, recebem a bênção do Senhor. E neste momento, ainda, continue com a sua mão levantada, se você quer continuar abraçando o campo missionário amazonense. Nós precisamos do seu auxílio, nós precisamos da sua gratidão como oferta, da sua oração. Existimos ali em batalha espiritual. Nós contamos, pastor Marcos, com a Igreja Batista aqui para o apoio da obra do Senhor Jesus. Amém? Agradeço ao Senhor pela vida do nosso querido pastor, pela essa oportunidade que nos foi dada. E, queridos irmãos, se você ainda não conseguiu pegar essa ficha, nos procure o pastor Jamerson. Ainda existem mais pessoas, lá em cima existem, nosso querido pastor também, tem mais ficha, não está comigo aqui agora, pastor.